Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Bem-vindos. Cruz sacra sit mihi lux, Este non daco sit mihi dux, vade retro satana, é o nosso podcast. nunque suade mihi vana. É o podcast da nossa banda, do nosso ministério, de música Cruz Sacra, coligado à Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fazemos parte da igreja e nós estamos na paróquia São Roque do Imirim, zona norte da capital paulista, e estamos também na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Casa Verde, zona norte da capital paulista. Estamos chegando neste segundo podcast, o primeiro oficial, para começar a falar sobre a vida da Igreja Católica Romana. Católica Apostólica Romana. Ah, mas puxa, Fábio, eu queria entender mais e melhor da igreja. Eu vou tentar te ajudar, mesmo porque aqui neste canal, neste podcast, você vai ouvir e vai aprender e também poderá mandar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, e será muito bem-vindo, muito bem recebido sempre. Agradeço a todos pela amizade. Já logo de cara, quando eu avisei que o primeiro podcast estava no ar, esse primeiro teste, eu tive muitos acessos. Eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês. Nosso site oficial cruzsacra.net, cruzsacra.net. Nós vamos falar hoje sobre o perfil do ministro de música católico romano. Por que isso? Porque, para começar, para a gente dar o start, pontapé inicial, nada melhor do que falar sobre como tem que ser, ou como a igreja espera que seja, o perfil deste que se dispõe a, de alguma forma, ajudar o povo a cantar, ajudar o povo a chegar a Deus a partir da música. Eu vou propor hoje, para começar, uma música do Padre Zé, Padre Zezinho. Padre Zezinho, eu chamo ele carinhosamente de Padre Zé, desde sempre. E ele gravou num CD chamado Canções que a Vida Escreveu, Padre Zezinho do Sagrado Coração de Jesus, uma música chamada Cantor Religioso. Vou partir desta música para fazer o podcast de hoje. Presta atenção nessa letra, vamos ouvir juntos. Me tornei cantor religioso quando um certo dia minha fé falou: vai conversar com teus irmãos cantando que a canção ajuda o povo a caminhar. Eu me tornei cantor religioso quando eu descobri a graça de cantar. Uma canção religiosa é mais do que aleluia, glória e assim seja. É muito mais que pôr um verso numa melodia pra cantar na igreja. Quem quer fazer canção religiosa tem que ouvir os sonhos que seu povo tem. Quem quer fazer canção religiosa tem que ouvir a igreja. Se não faz isso ele canta bonito, mas não canta bem. Fazer canção religiosa é anunciar a vida de cabeça aberta.
é procurar a letra certa e a cantiga certa pra assembleia certa. Quem sonha ser cantor religioso tem que dar valor ao outro cantador. Quem quer fazer canção religiosa aplaude a luz do outro. Se não faz isso, ele canta bonito, mas não é cantor. Eu me tornei cantor religioso quando um certo dia minha fé falou: vai conversar com teus irmãos cantando, que a canção ajuda o povo a caminhar. Eu me tornei cantor religioso quando eu descobri a graça de cantar. Padre Zezinho, cantor religioso, uma música que ele gravou lá no CD Canções que a Vida Escreveu. E que serve certinho para a gente começar esse podcast que você pode ouvir em qualquer aparelho, em qualquer celular, tablet, iPad, iPod, enfim, pelo seu computador, e podemos trocar ideias. Por favor, se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa que você queira falar, você procure-nos pelo nosso site cruzsacra.net, cruzsacra.net. Será uma grande alegria ler aí a sua mensagem num dos nossos próximos podcasts. Ou ainda, se você quiser mandar o seu áudio, pode mandar para o nosso celular, para o nosso WhatsApp, o WhatsApp exclusivo da nossa banda. Eu chamo banda, mas é Ministério de Música Católico, Cruz Sacra, 011 São Paulo, se estiver fora do Brasil, 55, país 11, cidade São Paulo, 99324-4933. 99324-4933, ok? E vamos falar do perfil do ministro de música. Eu vou tomar por base um texto muito bonito, escrito pela comunidade Shalom em 16 de outubro de 2015, que fala muito daquilo que nós temos que viver antes da gente entrar propriamente dito na teologia católica. Por quê? Olha só. O perfil do ministro de música diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, diz assim: tenha visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem e é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, o ministro de música, antes de tudo, deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve ter uma vida reconciliada com Deus e os homens em vista da missão dada por ele mesmo. Qual é a missão? Evangelizar com a arte musical. E aí vem um detalhe, já aproveitando para dizer uma coisa muito interessante. O que a gente tem visto nas nossas igrejas, o que a gente tem visto nas nossas comunidades? O show. Por que show? Porque infelizmente, eu falo infelizmente de coração partido. Porque infelizmente os músicos católicos querem o quê? Holofote. Estão querendo holofote. Veja aí nas comunidades. Pode ser que na sua não seja, mas em várias das que eu conheço você tem sempre aquele músico católico que busca o holofote. Eu preciso tocar assim. E quanto mais alto, mais forte, melhor o povo vai olhar. Peraí. O homem de Deus, a mulher de Deus, que se predispõe a vivenciar o dom que tem de evangelizar pela música, deve, antes de tudo, ter uma vida reconciliada com Deus e com os homens, porque existe uma missão. Ele, ser humano, deve ser como Davi, que além de tocar era um valente guerreiro que falava bem e de boa aparência, no entanto, mais importante era que o Senhor estava com ele, portanto era um homem de Deus. Portanto, olha só, quando a gente fala de um perfil de um ministro, se fala do pensamento do ideal para o serviço que se constrói na vida cotidiana. Portanto,
Veja só um detalhe. Tem muito padre, infelizmente ou felizmente, tem muito padre que fala: ah, nós temos aqui a nossa banda, nosso conjunto, eu mesmo falo banda, mas quem me ajuda, quem canta comigo, quem toca junto comigo, nós somos todos ministros. Por quê? Porque nós evangelizamos. Toda maneira, toda forma de evangelizar é uma forma de ministrar a palavra de Deus, ministrar essa cultura teológica que a gente tem pela frente. Ok. Então eu chamo de ministro, chamo de músico, chamo de pessoa, chamo de quê? Nós somos pessoas, em primeiro lugar, mas nós somos ministros porque nós estamos evangelizando. Todo aquele que evangeliza, ministra. Ah, mas então, Fábio, você está dizendo assim, aquela senhorinha, por exemplo, que recebe as pessoas na igreja com um folheto, dando a folha da missa, folha de música, aquela que dá um sorriso e diz assim: oi, bem-vindo, ela também pode ser ministra? Sim, ela é a ministra da acolhida. Ela é uma ministra porque ela evangeliza através do ato. Ela evangeliza através da pregação. Que tipo de pregação? A pregação dada por ela mesma de acolher, de receber. E o músico, a partir da música, faz com que a pessoa se ligue a Deus. Mas, lá em Eclesiástico, capítulo 3, verso 7, diz assim: existe um tempo para falar e um tempo para calar. Portanto, o silêncio deve ser valorizado pelo ministro de música. Por quê? Porque o ministro de música, ele tem que saber discernir quando e como fazer com que o silêncio exista, e esse silêncio não pode ser infecundo, mas fecundo. Por quê? Porque é exatamente neste silêncio que Deus visita e Deus irriga a semente que ele plantou, Deus plantou. Qual é a postura? A postura adequada é a de escuta e acolhimento ao que ele plantou. A postura adequada é de escutar e acolher o que ele mesmo, Deus, nos tem para dar. É importante o silêncio no ministério, mas também é importante o silêncio do ministro de música. Por quê? Porque é sobretudo o próprio ministro que sabe o tempo de calar e o tempo de agir, o tempo de cantar, o tempo de praticar a evangelização. Muitas dessas experiências com Deus se dão no silêncio, e nesse silêncio que se faz em sua presença e majestade. Aí é que a gente vê a importância desse silêncio. Por quê? Porque se há uma experiência, há um testemunho. E qual seria o sentido de ministrar uma música se eu não sou a testemunha? Se no meu canto não há verdadeira evangelização? Tudo parte do meu silêncio. Este silêncio tem que ser orante diante de Deus, para começar essa verdadeira missão fundamentada na vontade de Deus. E mais, nós vamos ver lá no Missal Romano. O que é Missal Romano? É aquele livro que o padre usa. Existem as partes da missa, e dentro destas partes nós temos ali o que em cada momento deve ser feito. Ótimo, e daí? E daí, nesta hora, o que é que você prefere, o que você tem que fazer? Prefere no sentido de preferir, de dar a prioridade. Por exemplo, muitas vezes, na hora do ato penitencial, nós vamos ver mais à frente, o ato penitencial é o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Aí vem o povo e fica cantando 4h30. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Aonde está o pedido de perdão? Ah, mas é bonito. Não nego que é um canto bonito, mas é um canto errado. É um canto que não diz respeito a um momento litúrgico que se está celebrando. Por quê? Você vai ver comigo que dentro do catecismo da Igreja Católica, dentro do direito canônico, dentro do missal romano, tem tudo explicadinho como é que tem que ser feito, e dentro das cartas apostólicas que os nossos bispos, os nossos papas escreveram e escrevem, o Papa atual, o Papa Francisco, e aí você vê que tudo tem o seu momento. O silêncio é o primeiro ponto que você que se dispõe a evangelizar pela música tem que fazer. Depois, a obediência.
Por que obediência? Porque lá em Lucas capítulo 1, verso 38, diz assim: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, aqueles que Deus chama para serem ministros de música, recebem com o chamado graças que o capacitam para corresponder a esse chamado. Dentre essas graças, nós temos obediência. E a obediência do ministro de música, ele não está centralizado em fazer o que ele quer, mas a vontade dele tem que ser espelhada em Deus. Por quê? Se a vontade dele coincidir com Deus, ótimo, mas se não, não. Mas sabemos que nem sempre é assim, então Deus nos concede a graça para que a gente possa ser fiel a Ele. Bom, enfim, na verdade, não existe nenhum ministro de música que não seja obediente. Por quê? Porque ser ministro de música não é uma escolha, mas Deus escolhe, não é escolha nossa própria, mas é uma escolha em que Deus nos faz. Ótimo, e daí? E quando Deus faz essa escolha, Ele dá esta graça para que a gente possa ser fiel a Ele. Ótimo, e daí? E daí tem um detalhe. Se o músico diz sim, ele correspondeu ao chamado divino, em outras palavras, ele obedeceu. E a primeira pessoa que a gente tem que obedecer e deve obedecer sempre é Deus. Ótimo. E as pessoas que devemos obedecer são, na verdade, mediadores da autoridade concedida por Deus. Devemos obediência às nossas autoridades, mas não por ela mesma, ou por elas mesmas, mas porque a elas foi dada a missão de representarem a Deus. O músico, portanto, deve estar atento à sua vivência da obediência. Por quê? Porque Deus lhe chama constantemente à obediência para ser feliz na oração pessoal, na leitura da palavra, na Eucaristia, ou através de mediação de autoridades constituídas por Ele, de uma maneira muito especial, as autoridades eclesiásticas, mas também o coordenador do ministério, por exemplo. Falo porque eu mesmo sou o coordenador do ministério ao qual encabeço, que hoje estamos aqui neste podcast, chegando a você em qualquer lugar desse mundão de meu Deus. E aí eu falo para você, eu tenho que seguir a liturgia. Então, aqueles que me acompanham, eles me ouvem porque eu escuto a voz da igreja. Eu não escuto a minha voz. Escuto a voz de Deus na pessoa das nossas autoridades. Padre, bispo, o cardeal, todo mundo. A gente tem que seguir, claro. A obediência, portanto, é uma grande fonte de bênção e ela é eficaz. É um eficaz instrumento que o Senhor nos usa para que nós possamos purificar a nossa vontade, nos tornando então livres para seguir Jesus. A eficácia desta evangelização depende da obediência. Sem a obediência, tocar ou cantar será em vão. Não vale de nada. Pelo menos para nós, embora parcialmente edifique os outros. Por que eu falo isso? Porque você vê em igrejas, por exemplo, tem aí pessoas que, por exemplo, você vai ver comigo que o missal romano diz que é aconselhável guardar silêncio depois da comunhão. Aí vem gente lá e começa a cantar um monte de coisa. Como Zaqueu, quero subir, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. E outras coisas tantas mais. Né? Pode? Até pode, mas é aconselhável guardar silêncio. Por que não faz como manda a igreja? Ah, não, mas é gostoso cantar. Faz bem. Lógico, é gostoso cantar. Mas a obediência está em primeiro lugar. Seguir a liturgia faz toda a diferença. E aí vem a profissionalização. Por quê? É uma fonte de eficiência. Ela é eficiente. Para quê? Para empenho. Para o empenho que a gente tem quando a gente tem que fazer algo na igreja. Para ter entusiasmo, para ter perseverança. Então, presta atenção num detalhe. Esta profissionalização significa ela está abaixo do amor de Deus, ela não pode ser prioridade quando não há uma vida concreta de oração. Por quê? Pois será um simples sinal do amor. Ótimo. Na velha batalha, na vida entre a vida espiritual e o desejo de progredir de nós todos, ministros da música, no tocar ou no cantar,
que só será verdadeiro se for fruto do progresso interior, podemos dizer que, se a gente se profissionaliza, a gente vive um dos aspectos necessários no cumprimento desta missão do Ministério de Música. Afinal, Deus fará na humanidade do servo a aptidão natural aperfeiçoada pelo conhecimento. O que é profissionalizar? É estudar tecnicamente, ter cuidados com os instrumentos, desde a bateria até as cordas vocais. E mais. Quantas e tantas vezes na igreja você vê assim: ah, o meu microfone está mais baixo que o dele. Tá bom, meu microfone está mais baixo do que o dele. E daí? O que a gente tem que ouvir é a voz do povo. O cantor guia, o povo canta. Cuidado. Aí também é uma grande obra da profissionalização. Então veja só. Tem que se tomar um cuidado também quando se busca essa técnica, com a influência de instrutores de música que tenham, além da visão, tenham uma ideologia não evangélica. Cuidado, porque especialmente na área específica da qual a gente está tratando. Isto para que não haja uma quebra de uma reta intenção do coração. Por quê? Se a técnica é instrumento de desvio, melhor seria operar a graça na fraqueza do servo. Ser um profissional no reino de Deus pede que tenhamos uma maturidade e uma abertura para que Deus continue sendo o centro das opções e da vida do músico. Ah, mas puxa, Fábio, eu sei muita coisa. Tá bom, eu também sei, estou há 29 anos na área da música. Já desempenhei outros tantos papéis, outras tantas funções dentro da igreja. Hoje eu estou como músico, Ministério de Música, há 29 anos, aliás, já. E aí? E aí eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Não é simplesmente fazer. Ah, eu gostei, eu acho melhor fazer assim. Não. Quem comanda, quem preside a celebração é que tem o totem de saber o que é melhor para a comunidade. E aí só poderemos fazer assim se a gente for humilde. E aí vem a quarta circunstância, a humildade. O músico humilde é aquele que pousa os olhos no Senhor e diz o que está lá em 1 Coríntios 4:7. Tu sois santo, tu sois altíssimo, sabe que por si só nada tem e nada é. O músico humilde é aquele que reconhece imediatamente o bem que em si existe e as qualidades que tem, mas tem sempre em mente a expressão: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? O humilde é aquele que reconhece do seu próprio nada e da sua absoluta dependência de Deus e assim se mantém no lugar que lhe compete. E humildade, no sentido, lembra a música do Padre Zezinho que a gente viu aí? Humildade significa aplaudir a luz do outro. Vamos aplaudir o outro. Se eu não faço isso, eu canto bonito, mas eu não canto bem. Por quê? Porque São Francisco dizia: quem és tu? Quem sou eu? Né? Vamos olhar para a gente mesmo com os olhos de Deus, para a gente se conhecer, para a gente se acolher, para a gente se amar com amor de Deus, como um transbordamento de uma conversão que se dá constantemente a partir deste conhecimento. Falo isso porque, repito, eu vi muito músico assim. Por exemplo, eu vou cantar essa música que é bonita. Mas é bonita. O Papa não sabe o que ele está falando. Lá para a igreja dele, lá em Roma, ele sabe. Aqui para as nossas igrejas, ele não sabe. Doce ilusão. O magistério da igreja tem que ser seguido. E nós vamos vivenciar isso aqui nesse podcast. E por isso, inclusive, recomendo a você que ouve pelo podcast ou que ouve pelo YouTube, nosso YouTube, ou até pelo nosso site, para que você passe isso adiante. O ser humilde significa: eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, tenho que saber que existe o magistério da lei da igreja, magistério da igreja, que nos ensina. E ao nos ensinar, nós temos que ter esta humildade de receber esse acolhimento, de receber esta verdade, de receber esta lição e poder colocar isso em prática. Não é porque a igreja diz, lá em Roma, o Papa disse, não pode.
Ou então o Papa vai mudar, sei lá, vai colocar paz de Cristo não se canta o Cordeiro. Ah, mas vou cantar a paz porque é legal. A paz do Senhor quero te dar, meu irmão, com toda a alegria que existe do meu coração. E depois vai, Cordeiro de Deus. Peraí, é para cantar? Você não sabe ser humilde, você não sabe entender a liturgia. Nós estamos vivendo a liturgia. E a liturgia diz, nós temos que seguir. A música católica é uma música sacra. Não é uma música do mundo. Antigamente, muito antigamente, quando comecei, há 29 anos atrás, tinha um cordeiro, uma música de cordeiro que se tocava no ritmo asa branca. E aí todo mundo achava bonito. Assim, ó Cordeiro de Deus Pai, que tirais o pecado do mundo. Pode isso? Não pode. Por que não pode? Porque a música da igreja é uma música sacra, não é mundana. Ah, mas então eu vou sair do mundo para viver o sacro. Não. Você pode continuar vivendo o mundo, mas não misture na hora da celebração. Isso não dá. Você tem que seguir o magistério. O magistério da igreja é esse. Aí você vai servir. A quinta circunstância que um ministro de música precisa ter é o serviço. 1 Coríntios 9, 22. Aquele que serve deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus. Particularmente, não imagine o músico que lhe é confiado um único tipo de almas. Nós vamos ver isso lá no catecismo da Igreja Católica, no número 24. Nós vamos ver isso mais à frente. Qual é a forte característica do bom ministro de música? É o serviço. Lavar os pés do outro com água nova. Amar a todos, dar-se sem medir. Fazer a vontade de Deus, sempre no louvor. Fazer o uso de uma linguagem atualizada e própria para cada instante. Aqui se pode destacar tanto a renovação dos repertórios usados nas diversas assembleias, como o uso dos carismas em benefício do povo ao qual se serve. É importante nesse aspecto do serviço refletir que nós músicos estamos na linha de frente, nós servimos primeiro. Então nós temos que buscar imitar mais de perto o Senhor, sofrendo as primeiras consequências, chegando antes e saindo bem depois. Nós temos que estar na ofensiva e na defensiva. Nós temos que servir na batalha espiritual ao Senhor e ao povo. Dispor tudo para Deus, indo contra a ação silenciosa, sutil ou até nítida do inimigo, intercedendo para que se abra o céu num derramamento de graça a todos. Temos que estar atento ao que se possa romper com a ação de Deus e pela graça, pela unção, defender a Assembleia. A Assembleia é o coração do homem. Contra todos os ardis do demônio. O demônio é aquele que divide, não é o demônio aquele do chifre, sabe? É o que divide. Tudo aquilo que divide é demônio. Ou até mesmo contra as tendências da carne. Portanto, nós ministros de música, e você que quer ser ministro de música, você está a serviço da Trindade. Você serve ao Pai, por Cristo, no Espírito, fazendo por sua vez a vontade de Deus, como Jesus, pobre, obediente e casto. Na unção do Espírito, precisando ir onde Deus mandar, esperando, vivendo e crendo nele. Você, ministro de música, está a serviço do povo de Deus, que é para o povo que existe o ministério de música. É este auxílio, é o porte da graça. Deus realiza por meio de homens para alcançar outros homens. Não é fazer com que o povo quer tudo aquilo que o povo quer. Não. A gente tem que saber o que Deus quer fazer em favor do povo. Servir bem é, portanto, dar somente o que vem de Deus para saciar a fome e a sede do povo. Ser ministro de música é aquele que está a serviço da igreja. Ministramos nós o que cremos e não a nós mesmos, e não a cultura nem o conhecimento por ele mesmo. Nós ministramos a verdade conhecida e experimentada. Nós ministramos a graça recebida e transbordada. Nós ministramos a fé acolhida e vivenciada.
É indispensável, portanto, a coerência entre a vida do servo e a fé professada pela igreja. Por isso que nós vamos falar aqui do catolicismo como um todo, do cristianismo e, claro, em especial do catolicismo, lá no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja Católica e na liturgia em si, propriamente dita, também no Missal Romano, ok? É indispensável, portanto, que nós tenhamos essa coerência entre a vida do servo e a fé professada pela igreja, porque como a igreja, as partes formam um todo que necessitam estar numa unidade. E esta unidade exige um conhecimento, uma busca da verdade, uma renúncia das próprias mentalidades, geralmente formadas pelos ditames do mundo. Mas o músico também tem que ter disponibilidade. Numa visão generalizada, todo aquele que quer cuidar com fidelidade da missão, aquela que o Senhor nos deu, nós temos que estar disposto a servir. Amar é dar-se até doer, dizia a Madre Teresa de Calcutá. Nós, ministros de música, somos igualmente chamados a sair de nós mesmos a servir. Não é um ministério para os que servem, nem tampouco para os que preferem ser servidos, mas para os que preferem oferecer gratuitamente aquilo que receberam de Deus e o fazem por gratidão ao próprio Deus. Portanto, nós temos que ter essa ideia de que Deus nos deu, então nós estamos devolvendo. Recebeste de graça dai. Agora, existem algumas formas de servir-se no ministério. Como é que eu vou me servir do ministério? Não participando de ensaio, não comparecendo formação, cantando ou tocando apenas aquilo que se gosta, ou quando a gente está bem, ou quando, pelo menos, quando a gente se considera bem. Quem está nesse rol, por favor, procure buscar a sua própria verdade, pelo fato de ainda não ter entendido que o ministério é serviço a Deus e ao outro. Quem sonha ser cantor religioso, aplaude a luz do outro e segue a igreja também, porque aí, se não fizer isso, a gente canta bonito, mas não canta bem. Ao falarmos então sobre esse tema, falta dizer da maturidade humana. Tem que falar da maturidade humana, claro. Por quê? Porque o momento da vida do homem, quando a gente alcança esse discernimento para dirigir a vida e realizar as coisas, esta é a maturidade. Só que esta maturidade a gente entende quando a gente entende que é pequeno, que é fraco, e lançando-se em Deus, Deus colabora com a sua ação. Nós somos frágeis, somos pequenos e nós precisamos do Espírito. Portanto, uma boa maneira de você perceber como você caminha para a maturidade é responder a algumas questões. Que tipo de questões, Fábio? Algumas do tipo: eu tenho compreendido que eu necessito me relacionar intimamente com o Espírito Santo? Sou um daqueles que agem como se o Espírito Santo não existisse? E tendo o Espírito Santo em mim, eu posso continuar com uma vida medíocre? Sou bastante dócil ao Espírito Santo? Sou disponível para seguir os conselhos? Sou capaz de responder aos apelos do Espírito para o verdadeiro progresso que é do interior? Eu tenho agilidade diante dos impulsos do Espírito? Tenho colaborado com as minhas forças, com a ação do Espírito Santo para que todas as minhas aptidões sejam desenvolvidas? Nas tribulações, nas minhas dúvidas, eu tenho sabido invocar o Espírito Consolador? Será que eu sou um obstáculo na ação do Espírito na minha própria alma? É um dos caminhos que o ministro mais necessita com diligência trilhar para servir conformado ao Evangelho. Como ensina Santa Madre Teresa de Jesus de Ávila, quanto mais humano, mais santo. A unidade que o ministro de música precisa ter, esta unidade é a unidade na ação do Espírito e mais, nós temos dentro da celebração eucarística, nós temos que ter essa coerência, entre o tom da liturgia, conforme o tempo que a gente celebra. Na quaresma a gente não canta o glória, nem o aleluia.
Caso o ministro não seja bem informado e faça uso de algum desses cantos, ele vai de encontro com o que pede a liturgia. E isto é uma forma de se quebrar a unidade. Por exemplo, após a pregação de uma música, após uma pregação, a música a ser ministrada deve ser uma continuidade de tudo que foi pregado. Desta maneira não haverá quebra no que estava sendo conduzido. Mas eu tenho momentos para fazer isso. Eu tenho que saber quando, como e de que jeito. A igreja nos dá todas estas orientações. Qual é a nossa postura? Então, cuidado. Para a gente ministrar com poder, também é preciso um cuidado com a aparência. O músico deve sempre ter a postura de servo, para Jesus aparecer no seu lugar. Como dizia São João Batista, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Não se vista com exuberância, mas com simplicidade. Para facilitar, é bom até que se tenha um uniforme. Algo simples, para ser usado nas apresentações, eventos ou até nas missas, e dar um toque especial na unidade. Por exemplo, lá no nosso Ministério de Música, eu já instituí qual é o nosso uniforme. Uma camiseta preta, uma calça jeans, preta, camiseta preta lisa, para não aparecer nada. Para que a gente não apareça, para que Cristo apareça e nós diminuamos cada vez mais. E a postura não deve ser apenas de aparecer com o instrumento ou a voz, mas deixemos Cristo aparecer em si mesmo. É importante que nós músicos cantemos com o corpo todo, mas não façamos gestos exagerados nem escandalosos. Eu não faço gesto. Tem quem faça, tem quem goste, tem quem acha legal. Eu não acho legal. Por quê? Porque eu entendo que a celebração da missa não é uma celebração, por exemplo, de gestos para cá. Palmas para cima, palma para baixo, nada disso. Assim, quer bater palma na hora depois da proclamação do Evangelho? Bata palmas. Tem os momentos, claro que tem. Mas não é assim. Não é assim. O músico não precisa ficar lá escondido atrás das caixas do seu instrumento. Mas há pessoas que se escondem atrás de uma guitarra, de um contrabaixo, de um teclado, para não deixar que Jesus cure e toque. Né? Uma outra dica importante é evitar uma conversa paralela, que não está no contexto, e que não tenha certos tipos de brincadeira durante a atuação do ministério. Ou melhor, que a sobriedade caminhe ao lado de todo aquele que se dispõe ao serviço. Ainda mais agora que tem celular. Nossa, agora tem o celular. Você vê músicos, não precisa ir longe. Agora eu me penitencio. Na hora da homilia, eu escuto a homilia e já vou buscar algumas músicas ali. Ah, mas você não preparou antes? Preparei, mas às vezes precisa mexer para entrar mais na liturgia. Pode? Não deve. Eu erro, eu peco nisso. Isso tenho que me corrigir. Mas, como coordenador, às vezes eu preciso buscar a melhor música. Mas tem gente que fica no WhatsApp. E tem gente que fica no tec. Quando não toca aquele trocinho, né? Que coisa, que coisa. Bom, para finalizar, se você quer ser músico, quer ser um ministro de música católica, tenha alegria. Tiago capítulo 5, verso 13, diz assim: está alguém alegre? Cante salmos. A alegria, portanto, é a expressão maior daquele que tem Deus no coração. Santo Agostinho dizia: um santo triste é um triste santo. O coração e o rosto do músico devem transbordar de alegria, pois não convence ninguém um cantor que ministra sem a graça do louvor e da glória e da alegria. Portanto, Salmo 105, verso 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quer ser ministro de música? Tenha em mente tudo isso que a gente falou nesse episódio do nosso podcast, que fica à sua disposição e também lá no nosso site. Lá no site também fica as suas ordens à sua disposição. E no cruzsacra.net. E olha só, para eu fechar nosso podcast de hoje, veja o que diz o professor Felipe Aquino da Canção Nova, quando fala de liturgia, da música e do canto.
Veja só, vamos ouvir. Presta atenção para você entender um pouquinho mais daquilo que nós ainda vamos falar aqui. O que é a liturgia da palavra? A liturgia da palavra é parte indispensável das celebrações sacramentais. Claro, por ela os fiéis são alimentados na sua fé, por isso são valorizados os sinais da palavra. Quais são esses sinais da palavra? A Bíblia, os lecionários, o ambão. O ambão, aquele suporte, onde fica ali, né, o missal, né, o lecionário, a Bíblia, entende? Então são o que eles chamam aqui de sinais da palavra. E estes sinais, né? De onde se lê a homilia dos sacerdotes, as aclamações, os salmos, as meditações. Né? Então tudo isso compõe a liturgia da palavra. Pode passar. Essa parte eu vou passar um pouco rápido, eu creio que não há muita dificuldade para compreender. Né? A importância da música e do canto na liturgia. Reparem que sempre está aparecendo aqui, ó, um SIC número tal. Esse SIC é Catecismo da Igreja Católica. O catecismo, ele não é um documento original da igreja, ele é uma compilação de todos os documentos. Então, o catecismo sempre traz aqui a fonte de onde ele está colocando essa citação. Claro que o texto do catecismo, ele vai amarrando todas as citações, não é? Essa é a importância dele. Então, o catecismo diz assim, é uma citação, né, lá de São Paulo: recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Então, o catecismo mostra que é uma citação da Bíblia, Efésios 5,19. Por isso que a igreja canta os salmos, canta as músicas, né? Canta os louvores de Deus. Né? Tá aí. Santo Agostinho dizia, né? Quem canta, reza 2 vezes. Né? Na citação da reflexão do Salmo 72, Santo Agostinho coloca isso. E aqui tem uma coisa muito importante. Quem canta, reza 2 vezes. Então tem que cantar bem. Porque quem canta bem, reza bem 2 vezes. Quem canta mal, reza mal 2 vezes. Então é preciso cantar bem para que você reze bem. Não é? Sempre tem uma recíproca que também é verdadeira. Né? Então vamos lá. O canto e a música desempenham sua função de sinais, de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica. Então, o canto, a música, tem que estar ligado intimamente à ação litúrgica. Quer dizer, não pode ser alguma coisa desacoplada da liturgia. Então, se é um canto, o ofertório, canto de ofertório. Né? Se é um canto de ação de graças, então, um canto de ação de graças. Tem que estar afinado com a liturgia. Né? E aí ele coloca 3 critérios principais. Vamos ver quais são. Primeiro, a beleza expressiva da oração, a beleza da letra. E a orientação é que a letra sempre tem uma referência com a Bíblia, né? Ou com uma verdade que a igreja ensina. Segundo, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos. Aqui uma coisa importante, não é o coral, só o coral cantar, não, é a Assembleia cantar. Então, na medida do possível, a Assembleia deve ser preparada, ter os cantos na mão, né? Ou um folheto, ou livro de canto, não sei, mas não a liturgia não deve ser só o coral que está cantando. Olha, isso aqui eu não coloquei na minha cabeça, não, tudo é coisa do catecismo, da Sacrosanto Concílio. A participação unânime, quer dizer, de todos, da Assembleia nos momentos previstos. Então, aqueles momentos que é da Assembleia cantar, então todo mundo deve cantar. Depois, o caráter solene da celebração. A música tem que lembrar que é uma atividade sacra, não é uma atividade popular, não é música popular, é música sacra, né? Por causa do caráter solene. O que é o caráter solene? A missa é o sacrifício do Cristo no Calvário. Entendeu? Não é um show. Não é um qualquer... entende? Então, tem que haver o espírito sagrado, né? Ser bem entendido. Vamos lá. Eu me tornei cantor religioso quando eu descobri a graça de cantar. Que venha essa graça de cantar. Quem quer ser
cantor religioso, dizia Padre Zezinho, aplauda a luz do outro, mas siga o magistério da igreja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Nos vemos, inclusive, em breve, querendo Deus. E, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, lá no YouTube, Ministério de Música Cruz Sacra, ou ainda direto no cruzsacra.net. A gente se vê. Fique em paz. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas.